Olá pessoal, tudo bem? Nos próximos capítulos da novela Reis, muitos acontecimentos e reviravoltas chocarão a todos. Isso porque Eli e seus filhos Finéias e Hofni acabarão tendo o final que merecem. Eles desobedecerão a Deus e assim terão um fim de uma maneira muito trágica. Os rapazes, inclusive, acabarão no inferno. Isso pois eles praticaram muitos pecados e cometerão mais um durante a invasão dos filisteus. Mas acabará isso acarretando o fim deles, pois Deus se desagradará e muito. Neste meio tempo, Samuel ficará extremamente preocupado com a guerra e sua mãe lhe revelará um segredo. Mas antes de contar detalhadamente todos esses acontecimentos interessantes, eu peço encarecidamente que, se possível, se você quer receber em primeira mão todos os acontecimentos e resumos da novela Reis, clica no botão de gostei aqui embaixo, no like e também inscreva-se, para que somente assim o YouTube te envie um resumo novo todos os dias da sua novela favorita. Além disso, compartilhe o vídeo com algum amigo seu que esteja gostando. A propósito, me conta aqui nos comentários de que cidade e estado você está assistindo. Além disso, qual segredo você acha que Ana revelará para Samuel? Gostariam também que o rapaz se tornasse o sucessor de Eli? Acham que ele é o mais indicado para o cargo? Gostariam que isso acontecesse, sim ou não? Além disso, qual punição você acha que os filhos de Eli e este juiz merecem por todos os seus pecados? Como gostariam que eles fossem punidos? Me conta aqui embaixo que eu quero saber, beleza? Vou ler os comentários que vocês deixarem. Bom, feito isso, então vamos continuar para o vídeo de hoje. Nos próximos capítulos da novela Reis, o exército israelita será surpreendido pela chegada dos inimigos filisteus que tentarão invadir a cidade mais uma vez. Mas os rivais e inimigos não terão pena alguma dos israelitas e assim eliminarão qualquer um que passar pelo seu caminho, sem dó e muito menos piedade. Quem mostrará que é um verdadeiro maldoso acabará sendo Quedes. Ele se tornará o principal vilão. E durante esta guerra, o primogênito dos monarcas filisteus enfrentará os israelitas em uma guerra sangrenta que será travada pelos dois povos inimigos. Com a sua espada, ele enfrentará os israelitas para conquistar ainda mais território pelo seu povo. E o príncipe mostrará que, assim como os outros guerreiros, não tem piedade de ninguém. Ele até mesmo arrastará mulheres e crianças pelo deserto apenas para que possam eliminá-los e também servir de escravos. Já Jotã, o guerreiro que é comandante das tropas israelitas, acabará vendo que a situação não está nada fácil para o seu povo. O homem, assim, em cenas de tirar o fôlego, irá lutar contra os filisteus, pela honra dos hebreus e para tentar garantir que todos fiquem seguros, são e salvos longe dos inimigos. Mas a guerra não estará nada fácil, e assim como os outros guerreiros israelitas, Jotã irá penar e muito para conseguir derrotar os vilões. Os telespectadores ainda poderão ver a movimentação dos filisteus na invasão da região de Siló e todas as suas crueldades. A trama continuará trazendo à tona toda esta grande confusão entre hebreus e israelitas. A trama continuará trazendo à tona toda esta grande confusão e conflito entre os hebreus e os outros povos da região, no caso, os filisteus.
Os hebreus lutarão por aquelas terras por acreditarem que aquele espaço foi prometido a eles por Deus. No entanto, os outros povos acreditarão que a terra é deles, por direito, por terem conquistado este espaço anteriormente. E assim, a batalha continuará. Mas enquanto a guerra acontece, Deus cumprirá fielmente a promessa que entregou a Samuel a respeito do juiz Eli e os seus herdeiros maldosos. Isso ocorrerá, pois mesmo sabendo sobre todos os pecados de seus filhos, Eli não os punirá. Pelo contrário, o juiz acabará passando um belo pano para os seus filhos, e assim encobrirá todos os seus pecados. Ao contrário de destituí-lo do mistério, destituí-los do ministério, assim como o Senhor pediu, o homem não fará nada e ficará de braços cruzados, apenas vendo os seus herdeiros fazerem maldades bem debaixo dos seus bigodes. Por isso, Deus enviou um profeta por meio do qual perguntou a Eli por que ele honra mais os próprios filhos do que o próprio Deus. Eli, mesmo diante dos questionamentos e vendo que o Senhor não está se agradando nem um pouco com suas atitudes, continuará fazendo o mesmo. Samuel também terá alertado Eli que Deus disse que iria puni-lo, assim bem como toda a sua família, pois ele sabia do pecado dos seus filhos que blasfemavam contra Deus, mas não os repreendeu. Dessa forma, agora, durante o conflito contra os filisteus, a tensão subirá nos altos, e por conta do combate, uma decisão dos levitas prometerá tirar os rivais do prumo. Contudo, terá grandes consequências, principalmente para os filhos de Eli. Isso porque os maldosos discutirão entre eles sobre levarem a Arca da Aliança para a batalha, para que possam intimidar os inimigos. Acontece que Eli não gostará nem um pouco desta ideia, afinal transgredirá qualquer um dos pedidos do Senhor. Mas os rapazes não se importarão, e a fim de expulsar os filisteus do território de uma vez por toda, já que estão vendo que estão perdendo a guerra, eles levarão este importante peça do Senhor para o meio do campo de batalha. Ao notar a presença do objeto que guarda as tábuas dos 10 mandamentos, aquelas que foram enviadas até Moisés, e outros itens sagrados, os filisteus se assustarão em um primeiro momento. Isso porque a imponência e a importância de tal objeto os assustará, e assim farão com que os inimigos percam o foco de suas estratégias contra os rivais em um primeiro momento. No entanto, o príncipe dos filisteus fará com que os seus guerreiros voltem ao prumo, e assim eles voltarão também a lutar. Mas acontece que uma grande tragédia ocorrerá neste momento, e o tão aguardado final trágico de Hofni e Finéias ocorrerá. Isso porque os filhos de Eli falecerão durante o combate. Assim como o Senhor terá revelado a Samuel, ocorrerá, e os homens baterão as botas ali no meio do campo de batalha. O óbito até mesmo fará com que os 2 irmãos conheçam o inferno, já que tiveram as vidas pautadas por crimes, pecados e muitas maldades. A batalha continuará acontecendo, mas quando verem que os filhos do juiz de toda Israel faleceram ali, um mensageiro será enviado até ali para contar sobre a tragédia. O juiz ficará tão surpreso que acabará também falecendo ao descobrir o destino trágico de seus herdeiros que tiveram na guerra. Tudo acontecerá enquanto Eli aguarda por notícias do campo de batalha. Ele então será surpreendido pela chegada de um homem da tribo de Benjamim, que estará com uma roupa toda rasgada e a cabeça coberta de terra.
O rapaz também estará no conflito e ele então terá saído fugido do local para avisar Eli. Ele chegará todo sujo e esbaforido, o que chamará a atenção do juiz. O líder espiritual, no entanto, enquanto vê o rapaz se aproximando, ouvirá um forte clamor espalhando-se entre os moradores da cidade, o que deixará ele muito preocupado. Afinal, as pessoas estarão com medo da invasão dos filisteus, pois verá que os inimigos estão se aproximando. No entanto, Eli não terá nem mesmo tempo de tomar uma atitude. Ao se deparar com o barulho, ele então questionará angustiado ao mensageiro. O rapaz então contará a Eli que fugiu diante dos filisteus, pois Israel foi derrotada e assim milhares de tropas israelitas faleceram no campo de batalha. O comunicado de Benjamita fará com que Eli acabe ficando pasmo diante da situação. O pior, porém, ainda estará por ser dito. O rapaz, então, com lágrimas nos olhos, dirá que Hofni e Finéias também faleceram e que a Arca da Aliança foi capturada pelos inimigos. Ao descobrir o destino da arca e de seus herdeiros, Eli ficará ainda mais pasmo. O homem começará a sentir falta de ar. De repente, ele cambaleará para trás e cairá em seu assento. Mas a queda será tão feia que será mortal. Isso porque ele quebrará o seu pescoço e baterá as botas ali mesmo, diante do mensageiro. O rapaz, por sua vez, ficará completamente desesperado. Imediatamente ele pedirá por socorro e as pessoas se amontoarão em volta de Eli, todos completamente pasmos com o que estará acontecendo. Afinal, além de terem perdido a guerra para os filisteus, também acabaram perdendo o seu líder. Quem entrará em grande desespero também será Samuel e sua família. Sua mãe Ana até mesmo tentará acalmar o rapaz. Apesar dele falar diretamente com o Senhor e ter uma grande sabedoria para a sua idade, ele estará com medo. Mas Ana revelará um segredo para o seu filho. Ela então o chamará para conversar depois do falecimento de Eli. Ela então dirá para o rapaz para ele se colocar diante de toda Israel, pois como ele fala com o Senhor, ele é o mais indicado para assumir a posição de Eli. Samuel, por sua vez, ficará embasbacado com essa situação e dirá para sua mãe que só fará isso caso o Senhor Deus lhe peça e lhe conceda esta missão. Enquanto isso, a captura da Arca da Aliança dará o que falar. Isso porque ela causará grandes problemas aos filisteus. Após um tempo, muitas pragas se abaterão contra os filisteus, e eles até mesmo serão obrigados a devolverem a Arca da Aliança para Quiriate-Jearim, onde ela ficará aproximadamente 20 anos. É válido lembrar que a Arca da Aliança era a principal representação da presença de Deus no meio do povo no Antigo Testamento. A Arca da Aliança também é comumente chamada de Arca do Testemunho ou Arca do Concerto. Tal designação se refere especialmente ao fato de que a Arca da Aliança guardava os principais símbolos da aliança entre Deus e o povo de Israel no Sinai. A figura da arca é amplamente conhecida entre os cristãos. Porém, muita gente possui dúvidas sobre o que era a arca e se ela realmente existiu e se era importante de fato. Mas, neste meio tempo, Samuel ainda se deparará com uma grande tristeza. Isso porque os filisteus destruirão o tabernáculo. Ele ainda reencontrará Eloá. Mas o reencontro dos dois será bombástico. Afinal, além da grande tristeza pela casa do Senhor ter sido destruída, o rapaz ainda ficará na mira dos inimigos filisteus, que tentarão fazer muito mal contra o rapaz.
Mas logo ele se surpreenderá mais uma vez, já que Samuel receberá uma importante mensagem dos inimigos filisteus, que fará com que o seu povo tenha uma vantagem sobre eles. Neste meio tempo, o filho de Ana ainda receberá uma mensagem diretamente do Senhor. Isso porque, diante do desespero de toda Israel, o rapaz voltará a clamar a Deus. Ele então pedirá direcionamento ao Senhor, que falará com ele diretamente. Deus assim dirá para o rapaz que não abandonou o seu povo, e Samuel contará a todos sobre isso, amenizando a situação e trazendo calma para os corações aflitos. A Bíblia diz que o Senhor se manifestava a Samuel desde quando ele era ainda muito jovem. Em certa ocasião de sua juventude, Samuel recebeu uma revelação divina acerca da destruição da casa de Eli. No caso, a destruição que Eli não deu ouvidos a Samuel. O texto bíblico informa que houve certa relutância de Samuel em comunicar a mensagem ao juiz. Mas enquanto Samuel crescia, tornava-se evidente que o Senhor era com ele. Assim, todo o povo entendeu que Samuel havia sido comissionado como profeta do Senhor. Conforme Deus havia falado a Samuel, então, a casa de Eli realmente foi entregue à destruição, e o povo e a arca da aliança foram entregues aos filisteus. Mas após um grande intervalo de tempo, Samuel aparecerá futuramente na narrativa, conclamando o povo ao arrependimento e à rededicação da verdadeira adoração em Israel, abolindo qualquer tipo de idolatria. O rapaz foi usado por Deus para conduzir Israel à vitória contra os filisteus. Depois ainda, ele fez de tudo para que Israel voltasse a conclamar ao Senhor e saísse daquela situação de derrota para uma grande vitória por meio da submissão ao divino. Este marco memorial de Samuel foi chamado de Ebenezer. E ao contrário dos filhos do juiz Eli, Samuel continuou fazendo revelações, além de seguir fielmente os passos do Senhor. É importante revelar também o motivo que levaram os filhos de Eli a falecerem. Eles cometeram um tríplice pecado. O pecado dos filhos de Eli era o desrespeito à lei dos sacrifícios, tomando para si as melhores partes das carnes que eram oferecidas pelo povo, antes mesmo de serem cozidas ou queimadas. Além disso, eles se deitavam com mulheres que ministravam à porta da tenda da revelação. Mais tarde, Eli também permitiu que Hofni e Finéias retirassem do santuário a Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus, e a levassem para o campo de batalha na guerra contra os filisteus, como se fosse um mero talismã. Dessa maneira, Hofni e Finéias cometiam o pecado triplo. Em primeiro lugar, transgrediam a lei cerimonial, isto é, os mandamentos que estabeleciam como deveriam ser oferecidos sacrifícios, que são registrados no livro de Levítico. Em seguida, eles profanaram o santuário e a tenda da revelação, onde Deus mostrava toda a sua glória, transformando-a em um antro de prostituição. Em terceiro lugar, impediam o povo de cultuar ao Senhor corretamente por realizar sacrifícios incompletos, pois quando algum ofertante ainda protestava, era tratado com muita violência, e sempre Eli escondendo tudo. Esta fase da novela ainda é baseada no livro de Juízes, e foi assim chamado por causa dos vários governantes chamados juízes, que são figuras centrais do livro. Em geral, esses juízes eram mais líderes militares e guerreiros do que pregadores do Senhor. O livro ainda narra os atos de muitos desses líderes, sendo que alguns deles ajudaram a libertar os israelitas dos efeitos de seu comportamento pecaminoso. Antes de existirem reis sobre Israel, o povo era governado por líderes escolhidos por Deus, conhecidos como juízes. O primeiro grande juiz foi Moisés, que tirou os israelitas do Egito,
que foi sucedido por Josué, que liderou a conquista de Canaã, e depois de Josué houve mais 14 juízes. Mas e aí, pessoal? O que você achou dessas cenas da novela Reis? O que acharam do final dos filhos de Eli, além do próprio juiz? Gostaram do que aconteceram ou acham que eles mereciam algo muito pior? Além disso, acham que Samuel agora irá suceder Eli? Acham que o rapaz irá aceitar a proposta de sua mãe para se colocar diante toda Israel? Além disso, acham que ele e Eloá devem ter um relacionamento? Me conta aqui embaixo que eu quero saber, beleza? Pessoal, o vídeo ainda não acabou e tem mais um acontecimento bombástico sobre a sua novela favorita. Basta clicar nesse vídeo que está aparecendo aí na sua tela que estarei esperando por todos vocês.